Jó 14, nós vamos ler só uns versículos e vamos aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor, amém? Aleluias. Jó capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, amém? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Amém? Esses dias eu tenho ficado um pouco triste, incomodada com algumas questões. E eu estava em casa já meditando sobre essa palavra, porque algumas coisas me entristeceu. Nós vivemos em um tempo onde acho que eu nunca tinha visto, nunca me deparei com tantas pessoas sem esperanças ou desesperançadas, desejando a morte, dizendo: para mim não há um futuro, a minha solução, a minha vida não tem mais jeito, não há solução para o meu problema. E aí a palavra do Senhor, ela nos traz Jó falando sobre esperança. Parece contraditório, e né? Porque eu acredito que todo mundo aqui sabe a história de Jó. Jó começa ali sendo um homem que a Bíblia diz que Deus o chama de servo, porque ele era um homem fiel. E por ser fiel foi observado, né? Porque a gente pensa que a gente é fiel e a gente não é observado. Nós somos observados todo o tempo. Então ele, por ser fiel, ele estava sendo observado. E o adversário chegou a Deus e falou que Jó era fiel porque tinha tudo. E Deus permitiu que lhe fosse tirado tudo. E foi tirado de Jó os seus bens, os seus filhos. Mas isso não afetou quem era Jó na sua essência. Então, mais uma vez, sendo observado, o adversário chegou a Deus e falou: mas ele ainda tem alguma coisa, né? Ele ainda tem alguma coisa. E Deus permitiu que foi tocado em Jó. E ele agora, com uma enfermidade, ele começa a viver um período na vida dele que eu tenho quase certeza que eu e você não conseguiríamos, não aguentaríamos. E aí você vê Jó falando de esperança. Esses dias eu estava na minha casa e mandaram uma mensagem para mim, uma pessoa que nem tem intimidade, não conheço muito. E a pessoa já começou assim a mensagem: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu vou me matar, vou tirar a minha vida. Não quero saber, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais nada, eu vou tirar a minha vida. Vou pegar ali um fósforo, vou jogar na minha casa, acabou para mim, não precisa nem me falar de igreja, de Deus, negócio de inferno, eu só quero saber, eu vou tirar a minha vida. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? O que eu, né? Que se fala para uma pessoa assim? E se você olhar para a pessoa, é uma pessoa que não lhe falta nada. Tem tudo. Tem saúde. Tem bens. Mas não tem esperança. Não tem mais esperança. Então decidiu: vou tirar a minha vida. Falei, não é nem perto para dar uma ida lá. Eu falei: filho, olha, a única coisa que eu posso te dizer agora, no momento, na rua da tua casa aí tem uma igreja, até de um pastor amigo meu, corre lá, recebe uma oração,
né? Para que o Senhor venha tirar esse pensamento da sua vida. Passou uns dias sentada na minha casa, essa semana eu recebi uma pessoa, e a gente falando, eu falando de futuro, ela olhou para mim e falou assim: eu não vejo um futuro para a minha vida. E aquilo doeu, bateu muito fundo. Porque, irmãos, o que falta são pessoas que não têm falta. E você vê isso, infelizmente, em pessoas cada vez mais jovens. Não é difícil você conversar com uma adolescente que quer tirar a sua vida, que está em depressão, que está em verdadeira angústia. E se você olhar, às vezes é porque o pai não deu um celular que queria, porque não deixou ir numa festa, porque não comprou uma roupa nova. A vida, a essência da vida, perdeu o sentido para muita gente. Porque muitas pessoas não têm esperança mais. Eu não vou nem entrar na fé, porque a fé já é outra, né? Eu vou ficar aqui só na esperança, naquilo que é humano, que é natural. As pessoas se perderam. E aí você vê um homem que tinha tudo para não ter mais esperança. Tinha tudo para ter perdido todo. Aliás, para nem falar mais a palavra esperança. E ele vem e fala: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renova. Há esperança. Mas a gente está vivendo num contexto que vai fora. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, a gente veio para a igreja porque a igreja era o lugar de esperança. Era o lugar que todo mundo vinha, dependente da denominação, a igreja era o lugar que não, vamos lá na igreja. Olha, Deus pode mudar a sua história. Olha o que Deus pode fazer. Mas se nós notarmos, nos dias de hoje, até a igreja está perdendo o título de lugar de esperança. Por quê? Há vamos dizer assim, um projeto defamatório contra a igreja. Não que a igreja seja um lugar perfeito, longe disso. Mas vamos dizer assim, um trabalhar muito forte para que as pessoas não vejam mais na igreja, no evangelho, em Cristo, um lugar de esperança. E é onde, quando as pessoas não têm mais para onde ir, ele procura o que é a morte. Não tem esperança. Aí você conversa mas eu vou fazer na igreja o quê? Se na igreja está assim, assim, aí ele lista um monte de coisas, de problemas que a igreja tem. Tem mesmo. Mas a igreja ainda tem Cristo. A igreja ainda continua tendo Cristo, que nós acabamos de louvar. Ele ainda reina sobre todas as coisas. E ainda a igreja é um lugar de esperança. Ainda é um lugar que você recebe uma palavra, que você sai daqui para transformar. Você vê Jó no seu momento mais difícil. E eu achei uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando, conversei com o Tião hoje. Eu falei: Jó, ele tinha alguns amigos. E os amigos, sabendo que Jó estava com problema, os amigos vieram visitar Jó. E é muito interessante isso. Por quê? Os amigos de Jó, eles eram os amigos assim, vamos dizer, particular. Por quê? Porque eles vêm visitar Jó. Em primeiro lugar, eles ficam, a Bíblia diz que sem falar nada. A situação de Jó era tão desesperadora que eles não tinham palavras, eles não se expressaram. Eles ficaram ali por volta de 7 dias, eles não conseguiam nem falar nada para Jó. Só que naquela época, quando uma pessoa passava por determinados problemas, lhe era ensinado que você está passando por isso porque você pecou. Não é
tão diferente dos dias de hoje, né? Não, você está passando por isso porque você merece. Você deve ter feito alguma coisa errada, algum pecado você tem. E aí os amigos de Jó sentam ali com ele e começam a questionar Jó. Além de todo o sofrimento que o homem já estava passando, estava no fundo do poço, aí ele tinha que ainda aguentar os seus amigos. Não, mas foi por causa disso. Não, que pecado. E eles começaram ali a indagar, a acusar, tentar procurar alguma coisa. Não, você deve ter feito alguma coisa. E eles ficaram ali. E Jó ainda, né, por isso que diz a paciência de Jó, né? Jó ainda com toda, não, mas eu não fiz nada, tendo que se defender, se explicar para os seus amigos. Aí aqui eu faço um parênteses. Ele ainda tinha amigos, né? Porque a maioria, quando vê que o fulano tá, nossa, ele passa lá, ele compra uma passagem, vai lá para o outro estado. Quando ele percebe que você não está bem. Mas esses amigos, nem que for para acusar Jó, eles vieram e ficaram, vinham ali. De uma certa forma, eles demonstram uma preocupação com Jó. Uma preocupação com o estado em que estava Jó. Não, aconteceu alguma coisa, Jó. Você tem, o que você fez? Foi um pecado? Foi pecado da geração passada? Você pecou contra Deus? Alguma coisa? Eles se preocupavam, que tentavam entender o que não tinha como eles entender. Eles estavam ali indagando. E Jó, ali ainda se explicava para eles. Não fiz nada, eu sou um homem reto, temente a Deus. E Jó com aquela paciência, né, de explicar. Se fosse no tempo de hoje, qual a primeira acusação que o amigo fizesse, irmão, já mandava o amigo para o inferno, literalmente. Porque as pessoas hoje em dia também não estão acostumadas com ser acusadas de nada, ser apontado nenhum defeito. Jó não tinha, mas eu tenho muitos defeitos. Eu, Helena, tenho. E eu sei o quanto é difícil alguém chegar, Helena, talvez você esteja passando por isso, essa situação, porque você errou, porque você pecou, não tem como dar um jeito de consertar. É difícil ouvir isso. Mas quem tem amigo, é difícil falar, mas o amigo que se preocupa, ele está ali. Helena, vamos tentar consertar? Vamos tentar resolver, né? Mas hoje em dia não. Se você chegar para um amigo ou para alguém e falar, olha, você errou aqui, irmão, você perdeu o amigo na hora. Não, você está me acusando, você está me afrontando, não é meu amigo. Porque a geração de hoje está acostumada com palavras que, vamos dizer assim, massageiam o seu ego. Não está acostumada com confronto. Chega na igreja, se vem uma palavra de um pouco mais, nossa, foi duro, né? Foi uma palavra pesada. As pessoas não querem mais ser confrontadas nem pelo próprio Deus, que te conhece perfeitamente quem você é. Ele conhece, ele sabe da tua vida. Mas não, o pastor, irmãos, ninguém precisa contar da vida de ninguém aqui. Não precisa. Não se preocupe, eu passo meses sem conversar com o pastor Jean. Tenho certeza que vocês, como membros, conversam muito mais com ele do que eu. Muito mais. Então não se preocupe, nós não conhecemos vida de ninguém aqui. Mas nós temos um Deus que, se Ele quiser falar comigo e com você, e Ele quiser revelar, Ele vai revelar. Ele vai falar com você no profundo da tua alma, naquilo que você precisa. Então quando a gente entra dentro da igreja, nós precisamos ter isso em mente. O meu Deus me conhece, e se Ele quiser trabalhar comigo, Ele vai trabalhar. E como um pai que Ele é, se Ele quiser me dar um puxão de orelha, Ele vai dar um puxão de orelha. No caso de Jó, ele não precisava passar por nada disso, mas Deus mesmo assim permitiu. Agora imagino eu,
a multidão de pecado que eu tenho, falha como sou, misericórdia. É bom que Deus puxe a minha orelha todos os dias, porque eu preciso. Agora está ali Jó, nessa situação, sem entender, ele tendo a certeza de quem ele era, e ainda tendo que ouvir os seus amigos, não só dos seus amigos, imagina as outras pessoas, porque as outras pessoas até o abandonaram, a mulher, todo mundo o abandonou, ele ficou ali sozinho, porque ele estava numa situação que ele cheirava mal, ninguém conseguia ficar perto dele. E aí vinha esses amigos e ainda o confrontava, queria saber o que tinha acontecido, apontava, zombavam dele, e ele todo paciente, ainda se explicando para cada um, ele ainda se explicava, até o ponto que ele falou: olha, vocês estão sendo duro demais comigo, vocês têm que entender que eu não fiz nada, eu sou um homem íntegro. E aí ele começa ali vamos dizer assim, a expressar tudo aquilo que ele estava sentindo, porque Jó era um ser humano. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, Jó não blasfemou, Jó não pecou contra Deus, mas Jó, ele indagou. Ele sim perguntava para Deus, ele se entristeceu a ponto de perguntar a Deus: mas o que eu fiz? Ele tinha aquela conversa mais séria com Deus, porque ele era um ser humano. Ele não ficou lá, oh aleluia, glória a Deus, louvado seja, não. Ele rasgou as suas vestes, ele colocava a sua cara no pó e ele perguntava a Deus: entra no tribunal comigo, me diz o que aconteceu, se eu pequei, mostra para mim. Ele tinha aquela conversa com Deus, porque ele sabia quem ele era e conhecia quem era Deus. E em meio a tudo isso, Jó continua falando aqui, olha: se envelhecer na terra as suas raízes, morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará. Isso aqui é muito interessante, porque pode uma flor perder o seu tronco, pode vir alguém aqui e arrancar o tronco. Eu tenho uma plantinha lá em casa que eu comprei, e ela é linda, ela tem uma folha preta, bem escura. E só que ela chega a um determinado tempo, se você fosse em casa há um mês atrás, ela tinha folhas. Mas agora ela já caiu todas as folhas. E ela morreu mesmo, ela morre mesmo. Ela seca totalmente. E eu não sabia. Então quando secou totalmente, eu falei: vou jogar fora. Aí quando eu fui jogar fora, eu vi que tinha, tipo uma batata dentro. Aí eu falei: peraí, eu vou plantar de novo e vou ver o que vai acontecer. E ela brota novamente, fica perfeita e linda, cada vez mais bonita. Então, Jó está querendo dizer isso, mesmo que corte o seu tronco, e há uma coisa mais interessante, e mesmo que as suas raízes envelheça, mas nota que ele fala: tem raiz. Tem raiz. O crente precisa ter raiz. O crente precisa ter raiz. E é o que hoje as pessoas, o povo de Deus não entende, sofre demais porque não quer criar raízes na presença do Senhor, no Evangelho, na palavra. É tudo muito raso, tudo muito superficial, tá bom do jeito que tá. Eu venho só na igreja no domingo, o pastor, uma palavra excelente, 4, 5 louvor, vou para casa e acho que com isso eu vou aguentar os ataques do meio de semana, a ponto de ter cristãos com esse sentimento: a minha vida não tem mais esperança, podia morrer, podia acabar tudo, por que Deus não me leva?
Quantas orações de pessoas falando, por que que Deus não me leva? Acaba com isso. Pessoas sem esperança. Mas aí a gente aprende com Jó a raiz. A raiz está machucada, está envelhecida, às vezes sangrando, mas ainda há raiz. Quando nós temos raízes, nós suportamos. Quando tem raiz fincada em Cristo, nós passamos por lutas, dificuldades, mas chega lá na frente a gente fala, a esperança ainda em Cristo para mim. Não precisa Deus me matar, eu ainda consigo, porque o Senhor é comigo e nele há esperança. Nós vemos pessoas desesperadas, correndo de um lado, de outro, sem saber o que fazer, qualquer problema, qualquer coisa. As pessoas querem abandonar tudo, qualquer coisa. Pessoas que têm um casamento sem raiz, superficial, sem diálogo, sem amor, vai vivendo de qualquer maneira. Porque quando você tem um casamento com raiz, irmãos, não quer dizer que você não vai passar por problema, você vai passar por problema. Mas o seu casamento, mesmo com problema, tem esperança, porque tem raiz. Você criou um vínculo, criou raiz. Pais e filhos que não têm raiz, não têm relacionamento, não tem tempo mais. Filhos que não criam relacionamento dentro da família. Hoje em dia não é raro, vamos dizer assim, é nos nossos lares mesmo. Filhos que passam muito mais tempo dentro de um quarto, numa rede social. Que quando dá um pico de internet parece louco dentro de casa. Cadê a internet? Cadê a internet? Não tem mais. E viram aquela confusão porque não tem o que fazer mais. Não tem outro motivo. Não tem mais nada. Pessoas que se perder estão aí desesperados falando que vai acabar, né? Vai ter uns dias aí que não vai ter luz, não vai ter internet. Irmãos, o povo vai ter gente que não vai saber o que fazer. Porque eu creio que aqui tem muita gente que veio da época, né, que a luz era uma vela, né? Na minha casa era vela porque não tinha energia, não tinha luz elétrica. Então, quando dava 7 horas da noite, a gente ia fazer o quê? Dormir. Meu pai contava história pra gente, né? A gente jantava até 7 horas da noite. Aí sentava no sofá, tinha uma vela que a minha mãe acendia lá no fogão. E meu pai contava história ali até umas 9 horas, quando a gente não ia para a igreja. Dali ia dormir, acordava com o dia claro no outro dia. As crianças, e nós nos dias de hoje não estamos mais acostumados com isso. Porque a esperança está no telefone, que eu ligo. Nossa, tem gente que se não tiver o telefone na mão já entra em desespero. Aonde está a nossa esperança? Temos raízes e as nossas raízes estão onde? Como nós estamos agindo e construindo a nossa vida? Será que nós não estamos nos perdendo? Sem falar o nosso tempo diário com Cristo, com a palavra de Deus. Há uns anos eu dava aula para os juniores e eu sempre falava com eles, eu falava para eles assim, cuidado. Eu sou daquela de ter Bíblia em casa, Bíblia de folha, caderno, anoto tudo. Por quê? Porque eu falo assim, não, hoje a Bíblia é no celular. O governo vem, corta o celular, você fica com a Bíblia onde? Porque você não sabe, a Bíblia não está mais aqui. Não está mais aqui. Eu trabalhei com um médico há uns anos, ele era um senhorzinho. E eu trabalhava com ele e ele tinha fichas e mais fichas de paciente.
A gente tinha o computador, então chegava o paciente, eu ia entregar a ficha para ele, ele falava assim, não precisa da ficha, a ficha é só para você. Eu sei o remédio que ele toma, eu sei o exame que eu passei para ele, eu sei quem ele é, eu sei onde ele mora, mas você ainda não sabe, então a ficha é só para você, eu não preciso. Quando o paciente saía, ele catava a ficha, anotava e dava para mim. Memória. Hoje os crentes não lembram mais nem do Salmo 91. Que dirá o 23 o resto. E vai vir um tempo, a Bíblia diz, que isso vai ser tirado de nós. E não vai demorar. É por isso que nós precisamos fazer o quê? Ter raízes. Ah, mas se o governo quiser, irmão, é só fazer assim com o celular, ó. Acabou até a igreja. Ah, mas a palavra tem que ter raiz em mim e em você. Essa raiz, ela pode até estar machucada, porque às vezes os problemas machucam, a própria igreja machuca, mas a raiz ainda está ali. E a Bíblia diz que não precisa nem da água, é só ao cheiro das águas. Não precisa de muita coisa, não precisa vir uma torrente, não precisa vir um rio. Ele fala, ao cheiro das águas brotará. Quem tem raiz, irmãos, é só o cheiro, brota. Já viu aquele crente que onde ele passa, ele ouve um aleluia, lá do outro lado ele já fala, olha, é um movimento de Deus, é do céu ali. Tem raiz, aonde ele estiver, ele tem raiz, ele reconhece-se em Cristo. Nada abala, entristece, vai chorar, mas a conexão dele com Cristo está sempre firme. E Jó vem nos ensinar. Tem raiz aí? Pode cortar, pode cair todas as folhas. Vai vir alguém, corta o tronco. Mas tem raiz? Não se preocupa se a raiz está envelhecida. Não se preocupa se a raiz está até doente. Mas tem um que quando ele vem, quando o movimento do céu começa a agir, quando o Espírito Santo começa a chegar, vai ser igual, né, o profeta. Está vendo? Ah, mas é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não se preocupa não, corre que a chuva está vindo. Corre que está vindo. É ao cheiro das águas. A Bíblia diz que é ao cheiro das águas. Ele reconhece que o movimento do céu está chegando para fazer brotar, para trazer renovo. Então há esperança para quem está com as suas raízes em Cristo. Não deixa o mundo, os problemas dizer para você, não, mas é porque você não conhece a minha situação, mas é porque você não... Eu não conheço, mas o Deus Todo-Poderoso conhece. Ele conhece e Ele sabe exatamente onde Ele pode entrar e resolver a sua situação. Então, crie raízes em Cristo. Crie raízes em Cristo, irmãos. Na sua família. Porque muita gente está desesperado. Por quê? Porque não tem mais um alicerce, não tem mais uma estrutura familiar. Não consegue criar raiz na família, não cria raiz na igreja, não cria raiz em lugar nenhum. Pessoas solitárias, vivendo dias atormentadas por espíritos malignos, por espíritos de morte. Aí às vezes você fala assim, nossa, fulano se matou, mas como assim? Porque a pessoa não criou uma raiz de relacionamento com ninguém para dizer, olha, me ajuda. Olha, está difícil, tem alguma coisa aqui falando para mim, acaba com tudo, tira a sua vida. Aquela mulher lá no desespero, ela me ligou, olha, eu só vou falar para você, eu vou acabar com a minha vida.
Ela tentou criar uma raiz ali com esse relacionamento, dizendo: olha, tá difícil aqui. Jó tinha os amigos mais complicados, mas eles estavam ali tentando de alguma forma ajudar, não sabia como, mas eles estavam ali, nem que fosse para dar um chacoalhão. Mas hoje a gente prefere andar sozinho. Eu não. A pessoa vai me criticar, eu não quero ninguém me criticando, eu quero alguém me criticando. Eu quero alguém falando: Helena, acorda. Helena, tá feio isso aí que você está fazendo, volta a orar, volta. Relacionamento não é falar tá tudo bem. Relacionamento é falar: olha, vamos mudar de vida? Criar raiz? Ter estrutura? Os seres humanos, irmãos, estão cada vez mais, vamos dizer assim, frágeis. Não tem raiz, não tem estrutura. Qualquer coisa é motivo para abandonar tudo, para desistir de tudo, para não, a minha vida não dá certo, né? Teve acho que o pastor Jean lembra, teve um irmão na igreja que ele queria trabalhar numa empresa. E aí ele levava currículo toda segunda-feira, lembra? Por meses ele levantava cedo, toda segunda-feira ele fez um propósito: eu quero trabalhar naquela empresa. Imagina os não que ele não levou. Hoje sai, entrega um currículo, a empresa: não, eu não vou trabalhar, eu não consigo emprego, eu não consigo nada, minha vida acabou, eu estou no sofrimento. Irmãos, é só um não que você levou. Seres humanos frágeis, filhos que se o pai falar não, meu pai é o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Quanto a gente não ouve isso? Coitada, se eu fosse falar com a minha mãe, se eu falasse que minha mãe era a pior mãe do mundo, eu não estava nem viva. Estava nem viva. E olha aqui, entendeu? Não. E era não todo dia, não vai. Quantas vezes a gente estava pronta para sair, ela falava: não vai mais. Decidi que não vai mais, Deus mandou que não vai mais. Irmão, doía na alma, e aí se falasse alguma coisa contrária, não vai mais. Ia para a igreja na força da mãe. Vamos para a igreja. Ela nem perguntava: você quer? Não existia esse negócio: você quer, você não quer, vamos para a igreja. Dava a hora: tá pronto? Não, então vai sem chinelo, vai descalço, vai do jeito que tá. A gente ia até descalço. Ela falava: já estamos indo, estou indo na frente. Mas hoje não, irmão, imagina, não é mais assim. Não, irmão, não é assim mais não. Mas os nossos filhos ainda precisam ouvir não para criar raiz, para ter estrutura. Nós estamos com uma geração em nossas mãos. Vamos ensinar essa geração a ter estrutura, a criar raiz. E a raiz, como diz ele, vai envelhecer, vai ser machucada. Às vezes vão até cortar um pedaço da raiz. Mas tem alguém que tem água para renovo. Tem alguém que tem água para renovo. Criar filhos, quando eles passarem para o problema, eles sabem em quem recorrer, que é Cristo. Não em falar: minha vida acabou, não tem mais jeito para mim, ó céu, ó vida, que será de mim? Não. Hoje foi um dia de frustração, hoje foi um dia difícil, mas amanhã, quando eu acordar, como o sol que brilha, o Senhor Deus virá ao meu favor.